todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos aqui num dia de chuva, num sábado. Cumprimentar aqui a mesa. E peço que já foram apresentados o Sr. Professor Ricardo Braga, do Instituto Superior de Agronomia, o Sr. Professor João Sano, também professor da Universidade de Évora, e aqui a nossa conterrânea, Sra. Nicolau, também, na área da formação e não só. E cumprimento de particular também aos Srs. Diretores Regional, Sr. Diretor Regional, Sr. Diretor Regional, Sr. Diretor Ilha, representantes de instituições, o Sr. Presidente da Cooperativa Costa Norte, com gosto de vê-lo aqui mesmo frente a frente e alinhado, e todos os que estão cá presentes connosco para falar naquilo que nós hoje e cada vez mais achamos que é de extrema importância para todos nós, falar da agricultura de precisão e nas áreas que serão sempre aproveitadas e cada vez mais potenciadas por esta agricultura de precisão. Para isto, nada melhor, temos pessoas qualificadas para debruçar sobre esse tema, darem as suas experiências e darem o seu conhecimento para todos nós apreendermos cada vez melhor, porque a região autónoma dos Açores, como viram esses 2 dias, tem um potencial, um dia e meio, tem um potencial incrível para produzir tudo aquilo que quase nós quisermos. E para isso só precisamos é de fazer melhor, para valorizar melhor. E também é com o conhecimento, com o ensino, é que nós aprendemos como é que se pode fazer mais e melhor. Portanto, é desta forma que nós vamos abrir então, sendo o primeiro o Dr. Ricardo Braga, primeiro a sua intervenção, com muito gosto e expectativa da minha parte, a ouvi-los, a todos. Podemos passar para ali para ver as imagens? Se quiser. É que o meu pescoço tem um bom movimento aí. Parece que ainda consigo dar a volta ao pescoço e ver quase metade disso. Não? Ficam aqui. Muito bem. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite, inicialmente feito pela minha colega de curso, Ana Sebastião, e pela recepção que tivemos, eu e o meu colega João. Fantástica. Hoje tivemos um dia, visitámos 3 agricultores e ficámos aqui com uma boa imagem de facto disso que acabou de dizer, do que é possível fazer e do que já se faz muito bem. Bom, a minha apresentação, que é a primeira, vou respeitar aqui o tempo, portanto é uma apresentação inicial de tentar explicar o que é a agricultura de precisão, o que não é a agricultura de precisão e tentar desfazer aqui um mito que às vezes possa surgir de se faz sentido num contexto de agricultura biológica, se não faz sentido, e como é que as peças do puzzle colam umas com as outras. Está bem? Portanto, é essa aqui a minha ambição nesta apresentação. E começaria por vos mostrar aqui a definição oficial da agricultura de precisão, definida pela Associação Internacional de Agricultura de Precisão. Reparem que a definição é de 2019, 2020. É um bocadinho estranho, não é? Portanto, a agricultura de precisão começa no final dos anos 80 do século passado nos Estados Unidos, com a vulgarização da tecnologia GPS, da localização, que hoje todos temos disponível nos nossos telemóveis, mas de facto foi evoluindo de vários contextos, várias vulgarizações de muitas tecnologias até se chegar a um consenso que é este que aqui está. Eu não vou ler a definição, mas vou só aqui focar nos aspectos que eu acho mais chave e que são, portanto, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão dos sistemas agrícolas, sistemas agropecuários, que reúne, processa, analisa dados temporais, individuais e espaciais. Portanto, e aqui está o âmago. Portanto, o que se trata mesmo, a moeda de troca na agricultura de precisão são dados, informação e conhecimento. Não é a tecnologia. A tecnologia existe, é-nos útil, mas sempre ao serviço deste objetivo de chegar a dados, através de sensores e de outras tecnologias, de processar esses dados e depois tomar decisões informadas. Portanto, no fundo é
se quiserem uma forma assim empírica e mais pragmática, é a profissionalização da atividade e deixar o empirismo, dar menos lugar ao empirismo e tomar decisões que são baseadas em factos, como faz um médico, como faz um engenheiro uma ponte, e que nós, no nosso setor, por variedíssimas razões, e mais algumas, muitas vezes isso não acontece. E as decisões tomam-se, as decisões de fertilização, as decisões de rega, tornam-se um bocadinho por tradição, porque o vizinho fez, porque me parece, porque isto e porque aquilo. E o que se trata, a agricultura de precisão é, ok, vamos sistematizar o processo, vamos introduzir tecnologia onde ela é necessária, de modo a que quando eu rego, quando eu faço um tratamento, quando eu fertilizo, eu faço deste modo e daquele porque tenho este sensor e tenho esta heurística que me diz que o devo fazer nesse momento. E, portanto, isto faz com que, portanto, no fundo, eu acho que essa ideia da profissionalização, de tornar um processo de engenharia mesmo, não é? E não tanto um processo... Não quer isto dizer que nós, com este processo, temos a veleidade de banir o conhecimento tradicional, longíssimo disso. Portanto, todo o tipo de conhecimento é útil, tem que ser integrado e tem que ser clarificado e mapeado, se quiserem, para depois nós conseguirmos torná-lo, tirar valor acrescentado desse processo. E, portanto, isto é que nós temos que ver isto sempre como essa lógica de colheita de dados, análise e decisão. E, portanto, qual é o objetivo? O objetivo basicamente, reunir tudo aquilo que um produtor quer. Portanto, é a eficiência do uso de recursos, água, nutrientes, sol, etc. Aumentos de produtividade, aumentos de qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agropecuária. Portanto, é tudo aquilo que qualquer sistema de produção, seja biológico, seja sintrópico, seja o que for, tenta, com maior ou menor sucesso, tenta atingir, que é produzir bem, ao menor custo, de forma ambientalmente sustentável. A agricultura de precisão é completamente transversal, portanto não faz sentido pô-la num antagonismo ou biológico ou agricultura de precisão, não faz sentido. Portanto, como viram pelo que eu acabei de dizer, porque mesmo num contexto biológico, ou até diria melhor, se calhar, num contexto biológico em que o arsenal de ferramentas é menor, até faz mais sentido eu apetrechar o produtor de ferramentas de previsão, de ajuda à decisão de tratamentos, porque a minha capacidade de antecipação do que vai acontecer tem que ser muito maior, porque depois não há curativos, como há no convencional. Portanto, eu penso que isto é suficiente para desmistificar. E nós temos em Portugal explorações de grande dimensão, biológicas e de precisão, portanto, sem qualquer limitação. E, portanto, nesta definição, realçar, portanto, que de facto não há tecnologia, nem sequer fala na digitalização, que é hoje algo que é um imperativo, vemos na nova PAC, etc. A digitalização é o quê? É aquilo que nos vem a acontecer há 20 e tal anos nas nossas vidas, não é? Que resulta que temos aqui o expoente máximo daquilo que nós podemos ter num objeto deste género. E, portanto, é isso. Agora, é um fim em si, não é? É uma ajuda para me facilitar a vida no tal processo que falava. E, portanto, a definição é perfeitamente ampla. E, portanto, este triângulo, portanto, com certeza que já ouviram falar, na intensificação sustentável, portanto, que é um termo para muitos ainda que parece um paradoxal, dizer vou intensificar de forma sustentável, isso não é possível. E a agricultura de precisão é a materialização disso, ou seja, se eu conseguir dar de forma criteriosa os inputs, água, nutrientes, fitofármacos, e der nas quantidades certas, nos momentos certos e localmente na parcela de forma também correta, eu estou a fazer isso, estou a obter mais resultados com menos inputs e, portanto, com isso
e com isso a melhorar a performance. Portanto, e penso que isso é bastante claro em todos os exercícios, alguns que eu vou mostrar, que o meu colega João também vai mostrar. Pronto. Em que estado é que nós estamos? Portanto, hoje também tivemos várias conversas, uma delas foi que, nos Açores estamos muito atrasados, etc. Não há problema nenhum, nós estamos atrasados. Portugal está... Repara, eu comecei a trabalhar em agricultura em 1996, nos Estados Unidos, e na altura já praticamente todas as ceifeiras na região do Midwest tinham monitores de produtividade. Pronto, e nós ainda não chegámos, se calhar, a 20% nem a 30%. Nos produtores que nos estão a ouvir e que responderam ao recenseamento agrícola deste ano, já lá viram perguntas relacionadas com a agricultura de precisão. Isto foi um marco muito importante, porque o objetivo sabemos que a adoção ainda é reduzida, embora em alguns casos a consulta de imagens de satélite e a utilização de cartas de NDVI já é algo corrente em muitos produtores, mas sobretudo para marcar aqui um ano zero, que é para depois nós daqui a 10 anos já temos aqui uma noção da evolução. Portanto, não há qualquer drama em estar um pouco ainda aquém disto, porque ainda vai perfeitamente a tempo de iniciar este circuito, este ciclo. E isto também é muito importante. Às vezes também há essa noção de que, ok, isto é algo que ainda não estabilizou, deixa-me esperar um bocadinho até que os custos baixem. Esse tipo de atitude não é muito recomendável. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque no ciclo da atuação da agricultura de precisão, portanto, nós temos aqui uma primeira fase que está ali do vosso lado esquerdo, portanto, que é uma fase de caracterização exaustiva das explorações agrícolas, com um conjunto que já vou falar de levantamentos. Depois temos uma fase número 2, que está em cima, que é, de facto, o processamento dessa informação, o tentar espacialmente perceber dentro das parcelas zonas com maior potencial e zonas com menor potencial. E depois, fase número 3, o tratar diferente o que é diferente. Ok? E não é novidade para ninguém, para nenhum agricultor, com certeza, que há variabilidade espacial nas parcelas. Hoje visitámos algumas explorações aqui do Luís Gonzaga, por exemplo, tem pastagem em zonas muito declivosas, não há qualquer dúvida que a zona de baixa tem um potencial, tem matéria orgânica diferente no solo do que os cabeças, etc. E tudo isso, se ele tiver tecnologia para tratar diferente o que é diferente, e se for economicamente racional, por que não fazê-lo? E a mensagem é essa. Já é economicamente viável fazer essa diferenciação. Há 30 ou 40 anos não era assim. Portanto, e por isso é que nós fazemos os zigue-zagues, trabalhamos tudo com médias, porque não havia, não é por desconhecimento, é porque não havia a tecnologia para o fazer. E, portanto, este ciclo depois na prática tem aqui muitas derivações, mas ele é útil para nós mapearmos o processo. E porquê é que é importante começar, mesmo que não na situação perfeita? Também uma situação que surgiu hoje, que se falou hoje, que era porque é que eu para começar preciso de ver o final de ter um distribuidor que depois vai aplicar uma taxa de fertilização diferenciada no espaço. E a resposta é a fase número 1, que é a fase da medição, da avaliação, é uma fase morosa. É uma fase que envolve algum investimento e, portanto, é interessante todo o tipo de ajudas que possa haver para financiar essa primeira fase de levantamento e de diagnóstico, e ela leva tempo. E, portanto, é melhor começar já para depois estarmos mais preparados para as fases seguintes. Portanto, o contexto e aquilo que é a visão, que não será novidade para ninguém, é que os nossos netos, os nossos filhos, serão agricultores num contexto deste género que aqui está, não é? Portanto, nós já poderíamos ser hoje, mas com a vulgarização das tecnologias é isto que vai acontecer. E o que ali está é um conjunto de tecnologias, de sensores que estão ou
a recolher dados ou a implementar decisões da tal fase número 3 e número 4. Está bem? Portanto, isto é que nós chamamos pomposamente de um ecossistema de dados e de informação, é o paradigma que nós pretendemos montar nas explorações agrícolas. Portanto, isto é o que se está a passar no campo. Vem ali o drone a colher um determinado conjunto de dados e está a alimentar uma base de dados essa que é geográfica. Todas as ações, agora temos os cadernos de campo, mas imaginem um caderno de campo digital em que toda e qualquer ação, um trabalhador, um tratorista, tudo aquilo que é feito sem qualquer esforço ou mesmo sem se perceber do que está a acontecer, toda essa informação ser alimentar uma base de dados. Para que é que isso vai servir? Para que nós depois possamos, ou ferramentas já preparadas para isso, triturar essa informação toda, mastigá-la toda e dar-nos informação útil, conhecimento útil. Olha, atenção que o trator, quando mobiliza a tal profundidade, o consumo dispara para tanto. Alertas deste género. Não é? Vimos hoje um exemplo já de aplicação disso na exploração de leiteira que visitámos, com os podómetros, o animal tem atividade anormalmente baixa, alerta, vai ver o que é que se passa no anel. Portanto, isso é oportunidade de decisão e é ganho líquido para o produtor. Portanto, esta é esta a lógica. Isto portanto, não é só parte vegetal, é parte animal também. Teremos aqui a segunda parte com um foco grande nesta parte mais zootécnica, mas, portanto, tudo isto é perfeitamente transversal, não é? Portanto, e mesmo nas nossas vidas, se nós fizermos a analogia, quantos de nós têm um relógio que mede os passos e as pulsações e eu não sei o quê, portanto, é esse contexto que nós pretendemos, ou que se pretende aqui com a agricultura de precisão passar. E, portanto, ter na exploração um cérebro, uma base de dados geográfica que armazena não só a informação como o histórico, vai ser, já é uma grande mais-valia. Imaginem uma situação tão simples quanto isto. Imaginem que no desenrolar de um determinado ano agrícola, climático, eu tenho um sistema que me diz assim, olha, com base no padrão deste ano das precipitações e temperaturas, este ano é semelhante ao ano de 1996. E nesse ano, o impacto da fertilização naquela data foi este. E isso poder-me ajudar a mim a tomar as decisões nesse ano bem particular. Portanto, isto no setor agrícola é bastante novidade. Porquê? Porque no nosso setor o histórico é o ano passado, invariavelmente. Portanto, muito poucas explorações têm mais memória porque não há essa cultura, não temos essa cultura de registro de base de dados. E, portanto, é essa metamorfose que precisamos dar. Agora, isto não vai acontecer por uma varinha mágica. Nós estamos, eu em particular e outros colegas, sempre estivemos extremamente preocupados. Fazemos investigação, mas não queremos que isto fique só no domínio dos papers e das coisas teóricas. Gostávamos mesmo, e temos trabalhado para isso, para que isto chegue ao chão de loja, chegue ao agricultor, e tentamos perceber, mas porquê? Porquê é que nós temos um agricultor em que isto faz tudo sentido e amanhã já está a fazer, e depois há outros que a coisa leva mais tempo, e portanto, tentar perceber, no fundo, o processo de adoção. E nesse sentido, parece-me que é útil pensar aqui num conjunto de ingredientes, ou seja, aquilo que tem que acontecer para que tudo isto funcione, não é? E eu tenho ali elencados alguns deles, ou mais ou menos exaustivamente, e é curioso que nesta trajetória de 20 anos, alguns já foram mais importantes do que são hoje. Por exemplo, o hardware, que é a maquinaria que depois nos permite fazer a aplicação diferenciada e tudo aquilo, já foi um bicho de 7 cabeças. E hoje em dia já não é um bicho de 7 cabeças. Está bem. Os monitores para as ceifeiras, se calhar não era
melhor exemplo neste contexto, mas para vos dar um exemplo de uma tecnologia que se monta nas feiras, há 10 anos custava 15 mil euros, hoje custa 7 mil euros. Portanto, a evolução é tremenda e o conhecimento também. E, portanto, temos ali, além disso, portanto, o software. Aquele software que vos mostrei ali é o QGIS, é um software open source. Portanto, não é o custo de aquisição que é um Office. A conectividade, portanto, termos internet, porque aqueles sensores todos no campo precisam de transferir dados, e nós com os tratores e nós com as máquinas. Portanto, a conectividade é um problema enorme no nosso território. Depois, os processos, portanto, uma coisa que acontece muitas vezes é, dados, sensores, mas depois, como é que eu na prática implemento? E isto é uma dúvida geral que eu apelido isso do reconhecimento do roteiro de adoção. Como é que uma exploração que não tem, como é que ela passa a ter? Há processos inerentes que é preciso mapear, é preciso entender, é preciso perceber quais são as decisões, os processos e quais são os sensores que eu preciso para um determinado processo de decisão e, portanto, mapear a coisa. Uma coisa eu vos posso dizer de certeza, ou duas. Uma, não se faz de um ano para o outro, portanto, como às vezes parece fazer querer, não é, eu não tenho nada, vou gastar 60 mil euros e aí para o ano sou o top da agricultura de precisão. Isso não existe, nem é recomendável, é muito pouco recomendável mesmo. E, portanto, é preciso perceber que o processo, há aqui uma variável que está ali no fim, que é o tempo. Ter essa noção, não é de um dia para o outro, temos que aqui acumular dados, entender, é pior atuar diferenciadamente sem conhecer do que fazer como fazia o meu avô. Basicamente é isso. Portanto, é pior a emenda que o Seneto estar a alterar taxas do que seja sem perceber efetivamente fatores limitantes e tudo isso. Depois a questão dos dados, do conhecimento agronómico. Também qualquer investigador nesta área, o João concordará comigo que há 20 anos estávamos muito verdinhos e hoje, com os casos de estudo, já portanto, este know-how, esta massa crítica que entretanto se criou, já hoje é muito mais confortável. E finalmente, aquilo que eu acho mesmo que é o fator crítico, mesmo, e hoje falámos disso na primeira exploração que visitámos, é o fator pessoas, é o fator... É a palavra inglesa que eu gosto de usar aqui, é o mindset. Não há tudo o resto, custos, sensores, não há isto, não há aquilo, é tudo desculpas para a não ação. Porque o que faz verdadeiramente diferença é a mentalidade do produtor, querer fazer mais, querer fazer melhor, andar à frente, etc, etc. E temos N exemplos de agricultores pequenos, de culturas sem grande margem, que têm esse ADN e que chegam à frente e que são inovadores a nível, não ficam envergonhados em nenhum local do mundo. E pronto, e também, pronto, em relação a algumas camadas de informação, portanto, a definição, portanto, isto engloba variabilidade temporal, obviamente, mas sobretudo variabilidade espacial das parcelas. E deixo-vos aqui, isto é cultura da vinha, mas isto é perfeitamente generalizável. Deixo-vos aqui 3 das camadas de informação que nos parecem mais úteis para o tal início e para a tal baseline, se quisermos, de um sistema de informação que depois nos permite chegar às decisões. E aquilo que ali temos, da esquerda para a direita, é primeiro uma carta da NDVI. A NDVI é um índice de vegetação tirado a partir de detecção remota. Detecção remota podem ser imagens que nos surgem a partir de satélites, podem ser imagens que surgem a partir de drones, a partir de sensores no terreno. Portanto, há várias formas de chegar, e hoje também discutíamos isso, que os Açores, dada a sua elevada nebulosidade, o Sentinel, que é um satélite europeu, gratuito, com uma resolução espacial de 10 metros, é capaz de não ser a melhor opção. Mas há alternativas, e os drones aí claramente posicionam-se bem
para serem os próximos na lista a fornecerem-nos informação. Também aí existem formas baratas e formas caras de fazer e de chegar a resultados não ideais, mas suficientemente bons. Portanto, e são esses pormenores que fazem da adoção um bicho de 7 cabeças uma coisa bastante execuível e bastante prática. A segunda camada de informação é a altimetria, portanto, a altimetria de precisão, portanto, não a partir de pontos cotados, mas a partir de levantamentos em contínuo nas parcelas, portanto, feita na mesma altura da condutividade elétrica. E, finalmente, o último, que é a condutividade elétrica aparente do solo, que é qualquer coisa, assim, grosso modo, dito de forma simples, é um levantamento digital do solo de uma variável que está intimamente correlacionada com o teor de argila no solo. Okay? Portanto, aquela fração da terra fina extremamente ou mais reativa do ponto de vista físico e químico, e que nos é muito útil por uma série de razões: fertilização, regas, localização de sondas. Portanto, há uma série de decisões que depois, não só o entendimento da variabilidade, mas que depois são impactadas aqui por esta camada. Só rapidamente, porque nós temos 30 minutos cada... Eu não tenho horário, deixa-te à vontade. Pronto. Vai até à meia-noite, não há problema. Pronto, portanto, a componente espacial, aquela que vos mostrei, mas também a componente temporal, não é? Portanto, aqui o que vos mostro aqui é não só em baixo, portanto, a utilização da informação da condutividade elétrica para melhor colocar uma sonda de água numa parcela, para monitorizar, lá está, um dos processos mais importantes, que é a rega, e a aferição desse equipamento para que, e aqui vem a evolução na linha verde, a evolução temporal do teor de água no solo, e aquilo que se trata para a boa utilização deste equipamento é a definição de linhas, capacidade de campo, linha inferior da reserva facilmente utilizável, e a partir do momento em que essas linhas estão bem definidas, a decisão da rega passa por tão simples como perceber quando é que estamos a chegar a níveis que não desejamos de stress hídrico à planta. Está bem? Portanto, quantifica o processo, clarifica o processo, não é começa a regar porque as folhas estão a começar a baixar as orelhas ou uma coisa desse género. Não, é numericamente. O passo entre ligar isto a um sistema de rega automático é muito curto. Portanto, ou seja, é outra vantagem para a gestão dos sistemas agrícolas, é a possível automação de processos de arejamento, processos de rega e outros. Agora, alguns casos de explorações e de parcelas. A fertilização, portanto, se nós olharmos nós podemos dividir as operações correntes de gestão de uma cultura, a gestão operacional, basicamente na fertilização, na rega e na parte na sanidade. Não é? E aquela onde nós, no contexto mediterrâneo, portanto, no continente mais determina a variabilidade na produtividade, é claramente a rega. Portanto, falta de uniformidade da rega, variabilidade dos solos, etc, etc, etc. E a seguir na lista vem a fertilização. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar é de, em vez de ter o zigue-zague e o balde e a subamostra, é passarmos a ter amostras georreferenciadas, a criação de cartografia de nutriente no solo e depois a aplicação das regras da fertilização, das recomendações de fertilização, e ter situações como a que vem do vosso lado direito, em que, inclusivamente, há zonas da parcela em que não tem qualquer aplicação daquele nutriente em particular. Okay? E pode aparecer tudo. Inclusive, aquelas que os agricultores mais gostam é quando não é preciso aplicar nada. Não é? Isso acontece muitas vezes. Sei lá, milho, a seguir a batata ou tomate, em que fica muito adubo na terra. Acontece isso. E isso é sempre muito interessante. Como é que se aplica isto? E agora aproveitava esta carta
para vos falar aqui de duas abordagens que depois no final resumirei, que me parecem importantes. Então, o que isso quer dizer? Para eu fazer isto, eu preciso primeiro de colher as amostras, preciso de mandar para o laboratório, preciso fazer estas cartas e preciso ter uma máquina com GPS, com a tecnologia de taxa variável, que em tempo real vai variando a taxa de aplicação. Em teoria, sim. No ponto ótimo, sim. Mas até chegar a isso, é possível aplicar isto e implementar esta recomendação no campo num formato low-tech. Okay? O que é um formato low-tech? É eu fazer polígonos, meter polígonos, por exemplo, num Google Earth, qualquer um de nós tem num telemóvel ou num tablet, e fazer a agricultura de precisão low-tech, que é manualmente fazer variar a velocidade de avanço do trator. Neste caso, se for distribuidor centrífugo, quando variamos a velocidade, variamos a taxa de aplicação. Portanto, não é o ideal, mas é quem não caça com cão pode caçar com gato. Pronto, é um pouco isto. Isto tem vantagens enormes. Porquê? Porque me evita fazer logo investimentos à cabeça sem eu ter a certeza que vou ter retorno para isto. Portanto, começar ali de uma forma mais low-tech e depois então avançar sendo esse o caso. Também vos gostava de falar de outra possibilidade, portanto, naquele ciclo de 4 fases, na possibilidade que já é uma realidade, que é um encurtamento daquele ciclo de 4 fases, que nós chamamos de agricultura de precisão em tempo real, que é o quê? Não há mapeamentos, há maquinaria com sensores esses que detectam, neste caso aqui, detectam a existência de uma infestante e automaticamente, através de uma eletroválvula, abrem e fecham o bico e só aplicam. Portanto, não é tanto uma variação de quantidade de herbicida, neste caso, mas sim de ou abre ou fecha. Ok? E, portanto, isto também isto já existe. Este formato que aqui está, este sensor que aqui está, não é barato. Portanto, esta barra de aplicação aqui é de facto um balúrdio, mas há formas de... E aí eu acho que o know-how adquirido por alguns técnicos pode ajudar aqui a encurtar alguns dissabores em termos de investimento. Outro exemplo que eu já abordei na detecção remota é este. Este drone que aqui está, que é um drone perfeitamente comercial, é um drone bastante automático. Eu já fiz várias vezes o exercício com alunos meus de lhes explicar o funcionamento do drone em 5 minutos e pô-los a voar o drone. Portanto, eu tenho essa experiência de que qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade, porque é muito difícil, este drone tem sensores para não chocar contra árvores e obstáculos, etc. Portanto, é difícil, se nós tirarmos a mão do comando, ele não vai a lado nenhum, fica parado no ar. Portanto, é muito difícil espatifá-lo. Portanto, ainda para mais que quando nós o usamos para mapeamentos de índices de vegetação, tal qual como ele está, não tem infravermelho, mas ainda assim dá para tirar alguns índices, existem aplicações que nos permitem pô-lo a voar em modo automático e fazer ortofotos em modo automático das parcelas. E, portanto, isso é mais uma camada de informação que entra no nosso sistema e que nos permite tomar decisões, melhorar a eficiência das nossas decisões. E, portanto, exemplos de como o processo se implementa de forma diferenciada em função das culturas, dou-vos aqui este exemplo. Isto é um olival, portanto é um pomar. Do vosso lado direito tem a imagem do tal sentinel, portanto, com um pixel de 10 metros. Do lado esquerdo tem uma imagem, não foi obtida por drone, foi por avião, mas podia ter sido obtida por drone, e em que cada árvore tem um indicador do tal NDVI, que é um índice de vegetação que varia entre 0 e 1 para as culturas e que basicamente nos diz isto. Quanto mais perto o valor for de 1, maior conforto vegetativo eu tenho, melhor performance fotossintética eu tenho daquela cultura. Portanto, não nos vai dizer que árvores é que faltam azoto, que árvores é que têm uma doença ou uma praga, vai-nos dizer que há um problema. Portanto,
é uma luz vermelha que acende, olha, temos que dedicar, a mesma coisa com as vacas, tens que dedicar atenção, vai lá fazer o diagnóstico. Portanto, isto também desmistifica outro mito que muitas vezes existe, é a agricultura de precisão vai-me fazer dispensar os meus trabalhadores. Não vai. É o contrário, precisamente. Ou seja, há alguns trabalhos muito mecânicos que com a robotização claramente vão desaparecer, mas podem ter a certeza de uma coisa, quando entram neste loop, não é? Nesta sequência, neste processo, vão muito mais vezes ao campo e vão estar muito mais atentos a coisas que acontecem e que passava desapercebido. Nem sequer sabiam que tinham ali um problema e passavam por cima dele, embora esse problema nos estivesse a custar na carteira em termos de produtividade. E aqui é outra razão pela qual é importante começar. É que quando nós começamos a avaliar, a medir, a colher dados, entramos ali numa lógica que cada vez queremos fazer mais porque percebemos que conseguimos melhorar a eficiência dos nossos processos. Para finalizar, portanto, aqui estava-vos a mostrar a comparação de uma coisa e outra. Portanto, isto é uma parcela com 32 hectares e podem ver a diferença, portanto, ou seja, a conclusão é qual? É que mesmo tendo um pixel de 10 metros, 10 por 10 metros no satélite, eu não consigo individualizar árvores, as grandes manchas de variação estão lá, se as compararem de uma imagem para a outra, e portanto, assim, não é perfeito, mas é uma grande ajuda. É essa e é gratuito. E existem sites de acesso a estas imagens gratuitos e tão fáceis de usar como o Google Maps, que é qualquer coisa que a maior parte de nós usa, não é? E portanto é essa desmistificação que é preciso. Para finalizar, mostrar-vos aqui uma pergunta que se faz muitas vezes e que, se eu não mostrasse este slide, se calhar vai continuar a surgir no debate, mas ok, interessante, percebemos, faz sentido, é coerente, etc. Mas como é que nós, num território... Eu preparei este slide quando me convidaram uma vez para ir falar para os produtores de leite no norte, em Vila do Conde, na região do norte, portanto, silagem, leite de vaca, e tenho vindo a acrescentar esta lista, e eu acho que, na realidade, esta lista não é só para os territórios de baixa densidade, como simpaticamente ali está referenciado os territórios, como são o interior, como são as zonas insulares, etc. Isto é aplicável a todo o país. É mesmo assim, porque são estratégias que eu acho que no início devem ser as adotadas e não partir logo para o high-tech, tudo com luzes e último grito de tecnologia. E, portanto, essas estratégias, falar só de alguns exemplos, basicamente, em termos técnicos, é o quê? Baixar o limiar de rendabilidade. Portanto, é fazer com que o risco da adoção seja menor para os mais céticos, fazer com que, mesmo que a coisa não funcione, por algum motivo, o risco também não seja muito grande. E, portanto, a primeira questão é esta de perceber que há aqui a high-tech, mas também há a low-tech para começar. Depois, perceber que há sensores de baixo custo ou até gratuitos. O caso Sentinel é um sensor, não passa de um sensor. Ali, exemplos de sensores de baixo custo. Hoje visitamos uma exploração de ananás e, pensando numa solução para aquela exploração, nos sensores, nós temos sensores de água no solo de sondas capacitivas, que um sensor pode custar 1.700, 1.800 euros. E depois também temos, igualmente úteis, sensores tipo Watermark, cada bulbo custa 40 ou 50 euros. Portanto, é lógico que... e agora, não tem a mesma durabilidade, não é tão fácil de utilizar, mas é execuível e num determinado contexto, com boa formação, funciona. E depois pode haver uma evolução para outro tipo de tecnologia. Dados de baixo custo,
portanto, novamente, os exemplos que já dei. Software de gestão de baixo custo, portanto, o QGIS é um software de dados geográficos, é open source, portanto, está disponível. Mais exemplos, o software que vos falei para voar os drones em modo automático também é gratuito, e há vários. O software para fazer os mosaicos das imagens, não sendo gratuito, estamos a falar de 0,002 euros por hectare, quer dizer, também não é nenhuma loucura. A solução retrofit versus EOM, o que é que isto quer dizer? É eu ter um semeador, um distribuidor e não ter que forçosamente comprar a máquina, o novo modelo de topo de gama para ter a tecnologia GPS e VRT de aplicação diferenciada. É possível adaptar as máquinas existentes, semeadores, distribuidores, ceifeiras, etc, etc. E, portanto, isto também representa uma mudança de paradigma, porque muitos fabricantes só vão ter essas tecnologias disponíveis nos topos de gama. E, portanto, vejam a diferença do que é que poderemos estar aqui a falar em termos de investimentos. Depois, portanto, o recurso a prestadores de serviço, portanto, não fazer com a prata da casa se não temos experiência. Há know-how que pode ajudar e que evita aqueles erros de palmatória de início. Empresas de consultoria, portanto, basicamente é a mesma coisa. Ali, por acaso, nos prestadores de serviço, era mais nos serviços de maquinaria. Não sei, por desconhecimento, como é que funciona aqui nas ilhas esse mercado da prestação de serviços de maquinaria, mas no continente, não em todas as áreas, mas em algumas mais dinâmicas, existe esse acesso e existem prestadores que estão à frente e que têm a tecnologia e os sensores e as máquinas a preço, isso fica a preço muito mais reduzido e menos arriscado. Depois, o papel forte das organizações de produtores, associações, portanto, aqui Sensolat, portanto, não é OPs, é genericamente, também fundamental, portanto, porque é óbvio, não é? Porque a pequena dimensão individual é difícil chegar lá, agregado com técnicos, e fiquei sempre muito surpreendido com a quantidade de técnicos superiores que aqui esta associação detém. E, portanto, isso é muito ganhador a nível de uma organização destas, poder até, conceptualmente, até nada impede que o tal sistema de informação não seja centralizado numa organização que depois tem acesso e privilégios de acesso específicos para cada agricultor para os seus dados e que tenha acesso aos dados macro dos produtores e possa mais facilmente comunicar e passar conhecimento e transferir recomendações. Depois a questão do ecossistema de inovação, portanto, a ideia de que no passado a inovação fazia-se por os tais modelos push, não é? Portanto, em que os investigadores inventavam umas coisas e depois os serviços de extensão transferiam, não é? O termo de transferência era um bocadinho, parece uma bagagem que eu transporto de um lado para o outro e que fica passado. Esse é um modelo que já percebemos que não funciona, não tem funcionado muito bem, e hoje em dia o modelo é o do ecossistema. Portanto, todos ensinamos, eu aprendo imenso com os agricultores e com as organizações e com esse e com aqueles, e a inovação surge nesse melting pot, não é? Nessa junção de todos os atores, a administração, etc., também tem um papel muito importante. E, portanto, esse reconhecimento e o fortalecimento desse ecossistema é que verdadeiramente nos vai transportar para as soluções de futuro. Finalmente, falar na formação. Portanto, a formação, tudo isto é tudo muito bonito, mas se não houver, se os técnicos não souberem o que é que têm que fazer e como é que têm que fazer, o baralho vem todo, o castelo vem todo ao chão. Portanto, e isto temos um déficit grande no nosso país ainda de formação, e portanto tudo que aos vários níveis,
desde os empresários até até ao pessoal das FIAs e dos técnicos, dos agricultores. Portanto, há aqui um exercício hercúleo a fazer para, de facto, mudar aqui o chip a isto tudo. Este vídeo, para vos mostrar, portanto, a minha abordagem, desde os tais, esses anos todos que temos vindo a disseminar e a mostrar, se calhar não vai funcionar. Ou bem, já vejo. Sempre numa abordagem a tal low-tech, não é? Sem mostrar coisas do Arco da Velha que já existem, mas também não resisto porque também trabalho nelas e gosto e acho que são o futuro do futuro, não é? E o exemplo é aqui um robô de colheita para fruticultura, em que, deixem-me lá ver se ele vai funcionar. Pronto. Em que, portanto, temos aqui braços robotizados que têm a capacidade não só de, em tempo real, de identificar os frutos, manuseá-los, em tempo real medir-lhes o Brix, calibre, fazer separação, parem que as caixas não vai tudo para o mesmo sítio, portanto conseguir logo em campo diferenciar e fazer a separação por qualidade e por outros atributos quaisquer que queiramos. E, portanto, isto também já faz parte do presente e que seguramente fará parte do futuro. Agora, não vamos esperar pela massificação destas ferramentas. Vamos começar a adotar porque há trabalho e benefícios a tirar no entretanto. E era tudo. Muito bem. Agradeço aqui o tempo todo. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu peço imensa desculpa porque eu não estou muito habituado a ser moderador. Normalmente estou mais no ativo da conversa. E ontem, como estive num programa também, em que a moderadora sozinha falou mais do que os palestrantes todos, fiquei um bocado abalado com aquilo e hoje quase que prometi a mim mesmo que não devia de falar. Mas cometi um erro, crasso ainda por cima, depois de ver essas gravações todas que estão aqui, foi não identificar os currículos brilhantes que os senhores professores têm. E os senhores professores também. E vão-me obrigar a ter que ler isso, porque isso que me fica gravado. Se fosse só aqui o pessoal da casa, dizia assim, olha, vocês depois não deu papel. Vamos ver, mas como isso está gravado, eu penso que faz sentido. Eu não tenho muito jeito para ler, já tenho alguma dificuldade também. A parte que deve estar em inglês aqui eu não leio, depois que eu faço a interpretação como quiser. Eu, se calhar se eu dou um jeito aqui, posso lhe dar mais um cargo que não lhe tiro. Portanto, aqui é subejamente conhecido que é o seu professor, penso que até tem alunos aqui que foram seus alunos, penso, não sei, não tenho a certeza disso. O professor Ricardo Braga é licenciado em Engenharia Agronómica em 1993 pelo Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Portugal, mestre em Produção Agrícola Tropical em 1996 pelo Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Portugal, e doutor em Agricultura, que aqui é que entra as palavras inglesas, mas que foi na Flórida, Estados Unidos da América. É atualmente professor auxiliar no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, onde ministra cursos de licenciatura e mestrado em Agricultura Geral e Maquinaria, Agricultura de Precisão, Modelação de Sistemas Agrícolas. É investigador do Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes do INEST-TEC, essa pode-se ler, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Participou de diversos projetos nas áreas de agricultura de precisão, otimização de sistemas agrícolas, modelos de culturas e disseminação e adoção de tecnologia. Bom, portanto, fica aqui o currículo e a minha desculpa que também merece um aplauso, que é ter um currículo desses. Antes de passar a palavra ao Sr. Professor, não sei se leu o currículo depois, que acho que fica melhor. Não sei já se fica melhor, acho que lhe dá menos responsabilidade. De qualquer forma, queria dizer claramente, penso que foi elucidativo para aqueles que estão mais despertos, para aquilo que é hoje cada vez mais digitalização, agricultura de precisão, porque há muitos agricultores em várias áreas de produção, que é transversal a todas, desde o setor leiteiro às outras produções. Como disse bem, há exemplos excelentes. Portugal não é um país
em matéria da agricultura, em termos de digitalização, se calhar nos setores, em termos sectoriais, não há agricultura que está nos piores. No meu ponto de vista, se calhar até é uma surpresa muito agradável como é que Portugal está muito à frente em termos dessas áreas de digitalização e não só. Portanto, aqui, como disse bem, nós quando comparamos todos com os Estados Unidos da América, portanto, mas também as doenças vêm primeiro de lá, as coisas vêm tudo de lá, depois quando chega tudo para cá já é mais tarde. Até as vacinas, tudo chega um pouco mais tarde. Portanto, já estamos habituados a ser um pouco a cauda da Europa em quase tudo. Mas, de qualquer forma, o que é importante e o que gosto de relevar é precisamente a sua apresentação, o conhecimento. Falar da formação é indispensável, porque não há sucesso na agricultura em setor nenhum da atividade com pessoas pouco formadas, desde os empresários agrícolas aos empregados e empregadores, todos eles têm que ter muito mais formação. Isso é transversal a todos os setores da atividade económica na região e não só. E para além da formação, e o que se vai dar e que se vai transformar cada vez mais aqui nos Açores, quer queiramos, quer não, é cada vez mais mecanização. Derivado é um acontecimento dramático para todos nós, que é a falta de mão de obra. E a falta de mão de obra cada vez vai-nos fazer com que haja mais robôs, mais mecanização, vamos ter que ficar cada vez menos dependentes da mão de obra, porque aqui os senhores todos são senhores e os senhores sabem precisamente, quem tem ligação com a agricultura, quem tem e que precisa de mão de obra, neste momento é feliz para ter alguém disponível. Portanto, o resto é bom nem esquecer que hoje é um dia muito importante para estarmos a falar da agricultura, que hoje é o Dia Mundial da Alimentação. E se a agricultura desse mundo, as pessoas não sobreviviam. E é pena e é lamentável que a agricultura normalmente é quase sempre o parente pobre e aquele que melhor traço negativo é dado por quase todos em relação àquilo que nós fazemos, àquilo que nós produzimos e o modo de produção. Mas quase toda a gente, quando senta à mesa e esquece que é muito tanto os agricultores, está todo um trabalho feito para que não haja falta de alimentos no mundo disponível. E agora vou dizer um pouco mais, que aproveito sempre essas deixas. Se está isso, portanto, se é mais forte que isso, já está nomeado em ano e não só. O que é lamento é sabermos que no mundo é quantas pessoas, quando se fala de excedentes, na Europa, principalmente nos Estados Unidos e nos grandes países, é quantas pessoas nesse mundo inteiro que queriam ter 1 litro de leite como refeição por dia não têm. E a gente anda aqui quase todos a dizer que temos excedentes daqui, temos excedentes daquilo. Condutos, bastava 1 litrinho de leite por semana ou por dia para muitas famílias satisfazê-los, claramente. Mas é a nossa hipocrisia do nosso mundo, portanto não vale a pena a gente dar muito mais importância a isso. Mas eu queria frisar isso porque hoje é o Dia Mundial da Alimentação, e o ex-secretário João Ponto, por acaso, mandou-me uma mensagem muito engraçada de um evento que nós fizemos aqui do Dia da Alimentação há 2 anos, promovido aqui pela Associação, quando o ataque à carne e ao leite foi feroz, até para aquele senhor, como os senhores professores, também há alguns que são bons, outros não são tão bons, que é como toda a gente, não é? Aquele professor, o reitor da Universidade de Coimbra, que se calhar nunca chegou a provar carne de espécie nenhuma, peço eu, não sei também qual é o perfil dele. E que teve aquela infelicidade de dizer que Coimbra não podia comer carne na Universidade de Coimbra, não comia. Os coitados mesmo não tinham dinheiro para pagar a carne, como é que vinham de comer carne na Universidade de Coimbra? Se a Universidade de Coimbra não tinha dinheiro para pagar a carne, como é que eles podiam ter? Mas o problema era esse, precisamente. Não era não comer carne. Se ele comesse carne, se fosse às escondidas, ele roía-la toda até o osso, se calhar tinha necessidade disso. E nós fizemos precisamente isso. O que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que, para nós, quando eu olho aqui para a esquerda, criptomoedas não se come, só se cheira e bem. E aproveitámos para outras coisas, mas quando nós falámos quisemos fazer aqui um cozido, para já, foi um cozido que em termos de combustível fóssil não gastámos absolutamente nada, nem gás nem nada, que foi nas caldeiras das furnas, e depois juntámos tudo aquilo que são as nossas produções, desde biológicas e não só, da carne, também tivemos suínos, né? Suínos, aves, tudo aquilo que faz um bom cozido. E um bom cozido, como toda a gente sabe, é o alimento mais completo, de maior diversificação, que nós temos na nossa agricultura. Portanto, nós tivemos esse cuidado, por acaso até foi bem publicitado, não tivemos com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele pensava que aquilo não tinha televisão toda cá, mas como tivemos todos cá, se calhar se soubesse tinha vindo e quer que fosse do avião, naquele avião que ele tem que anda para trás e para a frente sozinho, a gastar dinheiro a gente todos também.